Saímos para a rua, como ele diz. Ele diz também que quer uma igreja pobre e que os cristãos deem testemunho disso. E diz abertamente que a política é uma forma da caridade. Sempre houve muito medo de fazer esta união política e igreja, mas não há dúvida que a expressão é dele, que fazer política é uma forma de caridade, porque no fundo é tratar das coisas dos outros, e ele quer que todos nós, como cristãos, e a igreja no seu todo, e depois, como temos feito isto, praticamente, esta série de reuniões sempre baseadas na encíclica, chamemos assim, na exortação apostólica, a alegria do Evangelho, e temos vindo a trazer aqui pessoas com capacidade, com conhecimentos e com autoridade para nos darem algumas pistas de discussão e, fundamentalmente, algumas pistas de conduta. E hoje nós vamos ter entre nós um setorense, aqui o nosso vereador Sr. Romano Marques, Sr. Professor, Doutor vereador Sr. Romano Marques, que também, como é norma, devemos dar algumas notas sobre a vida dele. Portanto, ele é setorense, como eu já disse. É professor catedrático da Faculdade de Letras, tem 15 livros publicados, tem uma atividade intensa jornalística, e tem muitas coisas que eu dispenso dizer, ele não se importa que eu não diga, mas já colaborou com a Unesco, já colaborou com a Comissão Europeia. Mas o que ele tem de melhor, no meu entender, é que colaborou comigo quando eu era diretor do Jornal de Notícias de Setúbal, e eu colaborei com ele quando ele andava no liceu e tinha uma organização que se chamava o Setúbal Verde, porque sempre teve preocupação com os problemas do ambiente. Foi presidente da Quercus durante algum tempo também, e fundamentalmente, acima de todas estas coisas, é meu amigo. De maneira que é a pessoa que nos vai falar com um tema. Já está aqui. Como recuperar a saúde da nossa democracia. Todos os que aqui estiveram na conferência anterior, ou no debate anterior, com o professor Bruto da Costa, sabem que, e julgo que todos nós sentimos isso, que a nossa democracia está doente. Portanto, não há dúvidas nenhumas que será útil para nós, com certeza, virem-nos dar algumas pistas sobre como recuperar a saúde da nossa democracia. O vereador vai, portanto, já um bocado defraudado, porque trazia umas projeções e não tem, mas ele não se trabalha com isso. Aqui a doutora Madalena queria só dar um pequenino aviso antes. Sim. Não? Fica no. Pronto. Então dou-me uma palavra ao vereador. E é um grande prazer estar aqui convosco. De facto, eu tinha preparado uma apresentação, porque gosto sempre de fornecer o maior número possível de dados de informação, mas eu acho que também se perde muitas vezes, através dos slides, o contacto direto, e vamos então fazer de uma forma mais clássica, mais coloquial, exatamente. Não podia deixar de fazer aqui uma pequena informação pessoal, porque no fundo estou a ser apresentado pelo Dr. Mário Moura, que todos conhecem, que é um grande médico de Setúbal, não é de Setúbal, mas é de Setúbal, já foi adotado há muitos anos, e o meu tema é um tema médico, não é? Como é que podemos curar a nossa democracia. Mas o Dr. Mário de Silva Moura, para mim, é uma pessoa que é muito mais
mais importante na minha biografia do que eu sou para ele. Portanto, somos amigos. Porquê? Porque eu conheci-o ainda antes do 25 de Abril. O primeiro artigo que eu publiquei na imprensa foi publicado no Notícias de Setúbal, dirigido por ele, em outubro de 73. Foi um artigo sobre a inauguração dos Correios, dos Correios Novos, uma notícia. Depois, claro, vieram outros artigos, nomeadamente um artigo sobre a queda do Salvador Allende, do Rumo, que mereceu até uma entrevista do censor com o diretor do jornal. Eu não soube de nada, mas soube depois que tinha havido o censor reuniu-se com o diretor e disse: mas quem é que este indivíduo que escreveu um artigo sobre o Chile, não sei o quê? E depois, quando ele soube que eu tinha 15 anos, acho que deve ter baixado o castelo, digamos assim. Mas, sobretudo, e depois tive o prazer de continuar a escrever para a Notícias de Setúbal durante os anos da Brasa. Exato, durante os anos da Brasa, de 74, 75, numa altura em que eu politicamente me radicalizei muito, não é? E escrevi coisas que hoje considero disparatadas. No entanto, o Dr. Mário Moura, na condição de diretor do jornal, manteve sempre uma posição de equilíbrio. E eu, quando penso em alguém que tem genuinamente um espírito democrático, ou seja, que é capaz de manter a sua posição e dar espaço aos outros, penso aliás, já o disse em privado, isso muitas vezes, não é? Aliás, enfim, podíamos fazer aqui uma conferência sobre Notícias de Setúbal, não é? E não podia deixar de referir isto. Bom, mas o tema que quero desenvolver convosco é justamente o tema da crise da nossa democracia e dos caminhos para a tentar superar. Eu organizei a minha reflexão convosco em 3 momentos principais. Em primeiro lugar, eu julgo que é importante recuperarmos algumas noções fundamentais do que é, no fundo, a democracia, do que é que nós estamos a falar quando falamos da democracia. Este será o primeiro ponto da minha intervenção, que é recapitularmos alguma matéria dada, na medida em que muitas vezes nós usamos os conceitos de forma inapropriada e, portanto, convém realmente ver o que é que estamos a falar. Em segundo lugar, gostaria de vos caracterizar o que, na minha leitura, são os principais aspectos de crise da democracia representativa hoje. São, evidentemente, aspectos de crise que se aplicam à realidade portuguesa, mas também que se aplicam à realidade da democracia a nível internacional. O que eu vou dizer sobre a crise da democracia é perfeitamente visível em Espanha ou visível nos Estados Unidos. Portanto, também convém não ficarmos com a ideia de que o mal se concentrou todo aqui neste retângulo à beira atlântica, não é? E, em terceiro lugar, então, falar um pouco sobre os remédios e os valores que nos poderão ajudar a curar esta crise, esta doença, digamos assim. Curiosamente, já tinha organizado os slides quando reparei que este convite, enfim, quando o Dr. Mário Moura me convida, nem pergunto quem é que convida, quer dizer, ele convida, não é? Mas reparei que desta vez o convite era, de facto, pela Comissão de Justiça e Paz. E vejam bem qual foi o primeiro slide que eu escolhi. Um excerto do sermão do Padre António Vieira, sermão ao enterro dos ossos desenforcados. E imaginem que o tema é sobre paz e justiça. Exatamente. Portanto, eu acho que até podia ser um bom texto como lema para aqui a secção de Setúbal da Comissão, não é? Cito então o Padre António Vieira. Diz ele: abraçaram-se a justiça e a paz. E foi a justiça a primeira que concorreu para este abraço. Porque não é a justiça que depende da paz, como alguns tomam por escusa, senão a paz da justiça. Eu penso que isto é um texto absolutamente maravilhoso, que recupera o essencial do que é que está em causa quando falamos em democracia. E é totalmente consentâneo com a obra do Padre António Vieira. Felizmente agora disponível, finalmente temos uma edição
completa, e eu diria mesmo uma edição crítica da obra do Padre António Vieira, e que na sua vida foi um testemunho desta prioridade da justiça sobre a paz. Uma paz que não é justa é a paz dos cemitérios, não é? E de facto, as democracias modernas surgiram com esta tarefa de realizar a paz entre os homens e as mulheres, construir sociedades que vivam pacificamente, mas que sejam capazes também de o fazer numa perspectiva de aplicação da justiça distributiva, numa perspectiva da igualdade, numa perspectiva do reconhecimento dos direitos e deveres de todos. Nós podemos pensar que isto é uma coisa óbvia, mas não é uma coisa óbvia. Digamos que as democracias são muitíssimo recentes. E sabemos hoje que, mesmo no mundo, até à nossa volta, as democracias que se aproximam do ideal da democracia também não são muito abundantes. Não são muito abundantes. É por isso que eu diria que podemos falar de democracia fundamentalmente a partir daquilo que alguns autores designam como a Revolução Republicana, ou seja, quando, a partir do início da modernidade, estamos a falar do século XVI, século XVII, se começa a ir buscar a tradição romana republicana e a tradição grega democrática, e começamos a olhar para a sociedade não como a propriedade de reis, mas como aquilo que é possível pela reunião do povo. No fundo, a ideia de república. A coisa de todos, não é? A coisa de todos, não é? A coisa pública. E é muito interessante, porque a república não se opõe à monarquia, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam. A república opõe-se ao despotismo, ou seja, opõe-se, no fundo, à forma como a coisa de todos é apropriada por o déspota ou por uma oligarquia. Essa que é a grande oposição. Qualquer povo pode deliberar manter numa posição de poder político ou numa posição simbólica uma família real. E desde que efetivamente existam leis, uma Constituição, que princípios fundamentais que eu vou enunciar de seguida sejam respeitados, podemos considerar que todas as monarquias europeias são monarquias republicanas, porque respeitam esses princípios fundamentais. Portanto, o que está aqui a causa, de facto, é o despotismo, a tirania. E realmente a primeira grande experiência, digamos assim, de república é muito recente, foi justamente neste princípio, nesta linha, digamos, constitucional. Nós podemos considerar que no final do século XVII, em 1688, nós temos uma chamada Revolução Gloriosa na Grã-Bretanha, que afasta o Jaime II, que era um monarca que tinha um projeto de absolutismo, que queria, no fundo, transportar para a Grã-Bretanha a experiência do seu amigo dos XIV, em França. E há, de facto, uma revolução que obriga o rei Guilherme, o novo rei, que está na sequência direta da família, que hoje Windsor, que hoje controla, portanto, que hoje continua, o obrigou a subscrever uma Bill of Rights, uma Carta de Direitos. Ou seja, o Parlamento impôs ao rei uma condição. Portanto, no fundo, era um rei não por direito divino, mas por contrato. Isto aconteceu, portanto, em 1688. Evidentemente que as coisas tornam-se mais maduras já no século XVIII, com as constituições que resultaram das revoluções nos Estados Unidos e em França. Nos Estados Unidos é muito curioso porque, mesmo enquanto colónias, as 13 colónias americanas, que depois tornaram-se os primeiros 13 Estados, tinham já uma espécie de cartas constitucionais que, todavia, depois de 1776, foram transformadas em constituições. E só mais tarde, em 1781, é que nós temos a primeira Constituição da Confederação Americana e depois, em 1787, a primeira Constituição Federal, que é, aliás, aquela que se mantém hoje. Quando os franceses reuniram as suas cortes, os seus Estados-Gerais, que depois se transformaram em Assembleia Nacional Constituinte, os franceses, os deputados franceses,
o que é que foram buscar? Eles não tinham nada, não havia nada. Não é? Mesmo, digamos, a Grã-Bretanha, de facto, não tem uma Constituição como nós temos, não é? Portanto, a Constituição Britânica é um conjunto de leis que vai desde a Magna Carta, no fundo, à experiência, às decisões, aos acordos dos tribunais. Portanto, os franceses foram buscar a obra que mais se vendeu em 1789 foi a tradução para francês de um livrinho que o Benjamin Franklin tinha sido embaixador dos Estados Unidos a seguir à Revolução, em Paris, traduziu, que é um livrinho chamado As Constituições dos Estados Unidos. Aliás, vê-se perfeitamente que há quase copy-paste. Há uma série de coisas que são copiadas da experiência americana, porque a experiência americana era a única que tinha o formato moderno, digamos assim. Portanto, reparem que nós estamos nisto há muito tempo. Nós estamos nisto há muito tempo. Evidentemente que a ideia, digamos, de um acordo, de um pacto, de um contrato, de que o povo como entidade ativa, participativa, isso é uma coisa de facto muito antiga e a nossa história portuguesa, é uma história muito rica nesse aspecto, muito rica. Nós tivemos uma experiência absolutamente fantástica, foi a experiência da crise de 1383. Uma experiência em que Setúbal ficou muito bem. Porque o Conselho de Setúbal tomou o lado certo. Tomou o lado do mestre David, quando a maior parte dos conselhos portugueses tomaram o lado de Dom João I de Castelo. E, efetivamente, Dom João I não foi apenas um líder que venceu no campo de batalha, como Alves Pereira, foi também um homem que soube negociar com os conselhos e que soube fazer política, no sentido de fazer, digamos, a barganha política, que é fundamental para ter o apoio popular. E conseguiu fazer isso muito bem e, de alguma forma, há uma certa tradição municipalista no nosso, enfim, no Intercapital até mito de Jesus, mitificou um bocadinho, que vem daí, que vem da experiência muito importante dos conselhos, porque nós em Portugal não tivemos um feudalismo como em França, é diferente. Aqui os conselhos sempre tiveram mais poder. Os homens bons, as populações locais, sempre tiveram mais poder. E a construção do Estado centralizado foi sempre feita numa negociação com os municípios, com os poderes municipais. Bom, evidentemente que esta ideia de democracia fez o seu caminho, um caminho muito tensionado, com tensões. Uma das tensões que nós aqui podemos registrar na história da nossa democracia, quer em Portugal, quer no mundo, tem muito a ver também com uma tensão que tem a ver com a nossa tradição cristã. É muito interessante. Digamos que existe na nossa tradição cristã a ideia de uma cidade de Deus e de uma cidade dos homens, usando a expressão do Santo Agostinho, e de facto não é, digamos que não é, há uma luta na nossa tradição entre uma visão mais secular e uma visão mais teocrática, digamos assim, e de facto eu julgo que, por exemplo, quando os franceses elaboram as suas constituições revolucionárias de 91, 93, 1791, 93 e depois de 95, começam com as declarações dos direitos do homem e do cidadão, eu acho que eles estão a respeitar esta diferença, ou seja, a ideia de que a República e a democracia visam salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão. Mas não podemos esquecer também a pessoa. Por isso é que as declarações chamam-se declarações do homem e do cidadão. Portanto, a ideia de que, muito embora para a realização humana ser plena a dimensão da cidadania seja fundamental, a humanidade não se esgota na cidadania. Portanto, há outras dimensões da vida humana que não se esgotam na cidadania. Isto é um aspecto que me parece muito positivo na nossa tradição. Isto deve ser visto pela positiva e não pela negativa, não como um aspecto de corrupção, mas como um aspecto de alargamento.
Mas do que é que nós estamos a falar exatamente quando falamos hoje de democracia? Que democracia é essa que está em crise? Eu julgo que o melhor é encontrarmos, digamos, os traços fundamentais que podem definir com rigor aquilo que é verdadeiramente uma democracia hoje, aquilo que podemos reconhecer como democracia em Portugal, na Finlândia ou nos Estados Unidos. E eu julgo que há uma espécie, digamos assim, de software, não é? Um ADN, se quisermos, que tem 8 princípios fundamentais. É 4 de salário, portanto são 8. 8 princípios fundamentais. E penso que, enfim, todos os presentes aqui não vão ouvir estes princípios pela primeira vez. Um deles. Todos eles são, como eu disse, revisão da matéria. Mas que são absolutamente fundamentais. O primeiro aspecto, fundamental. A soberania está no povo. O princípio da soberania popular ou da soberania nacional. No caso do Estado-nação. Este é um princípio fundamental. Isto é, também há um aspecto que me parece importante aqui, não há democracia se não existe uma base constitucional. Ou seja, só há democracia quando existe uma lei fundamental que define as regras de funcionamento da sociedade, do ponto de vista político. Define direitos e deveres, as responsabilidades do Estado, os órgãos de soberania, a separação de poderes. Portanto, sem Constituição, nós temos sempre o regime arbitrário. A Constituição é a lei fundamental, é a expressão. Os alemães usam mais têm as duas expressões, tem a expressão da Constituição, que é Verfassung, e tem a Grundgesetz. Mas o conceito de lei fundamental, do Grundgesetz, é mais explicativo. Não é? Portanto, digamos, a lei que define o conjunto, a base de todas as leis. E que como? Fez 40 anos agora. Foi exatamente. Este é o primeiro aspecto. Um segundo princípio, muito importante, é o princípio, e certamente que aqui nesta Assembleia depois até iremos ter a ocasião de conversar sobre isto, é o princípio da laicidade do Estado, da separação do Estado e das igrejas. Este é um princípio absolutamente imprescindível. Isto é, o Estado não faz política pública religiosa. O Estado tem a função de garantir o respeito pelo direito à liberdade religiosa. Isto é um aspecto absolutamente fundamental. Aliás, a verdade, rigorosamente do ponto de vista formal, nós sabemos que este princípio muitas vezes é violado. Mas num princípio estritamente formal, por exemplo, no caso português, nós temos tido concordatas entre o Estado português e a Santa Sé. Ou seja, no fundo, são concordatas de natureza de direito internacional público. São contratos internacionais. Portanto, rigorosamente não se trata, digamos assim, de uma intervenção do Estado em matéria religiosa. Este princípio é muito interessante, porque, reparem, a Revolução Francesa não respeitou este princípio. A Revolução Francesa, no período do terror e no período dos jacobinos, não só, evidentemente, fez uma perseguição muito violenta, enfim, com alguma razão de ser, mas certamente abusiva, contra a Igreja Católica, que era o grande alvo, mas a própria Revolução, talvez na sua inexperiência e ingenuidade, chegou a decretar, a produzir uma lei sobre o ser supremo. Ou seja, houve uma religião política construída, uma religião de Estado. Foi construída, aliás, o Robespierre, o Maximilien Robespierre, um jovem com 30 e poucos anos que foi lançado pela história para a frente do vulcão. Eu imagino que, com 30 e tal anos, o que é estar à frente de um país em guerra civil e invadido pelos exércitos internacionais. Muitos deles é impossível não cometer erro. Mas o Robespierre, o último discurso que ele deu antes de ser guilhotinado, que foi o furado da Revolução, foi o discurso em que defendia esta lei. E há uma passagem muito interessante que ele dizia o seguinte: nós não podemos deixar de ter um Deus, porque a justiça humana é tão frágil que, se não temos um Deus que coloque na mente dos cidadãos a perspectiva de uma punição, um tribunal de segunda instância inapelável, nós estamos a fomentar a desordem. E dizia:
ainda está por surgir, o país comete o erro de nacionalizar o ateísmo. Mal sabia o que o século XX ia fazer. O século XX é o século mais estúpido na história da humanidade. Até o ateísmo foi nacionalizado. Terceira, mas felizmente sobrevivemos. Não é? Já estamos no século XXI, que também não é grande coisa, mas enfim, pelo menos estamos cá a fazer a diferença. Não é? Terceiro princípio. O princípio da separação de poderes, os três poderes fundamentais, legislativo, executivo e judicial. Isto é absolutamente fundamental numa democracia representativa. Eu estou a falar de democracia representativa, não estou a falar em democracias imaginárias, estou a falar de democracias representativas. Quarto princípio. O princípio da edificação de um regime representativo. Ou seja, tem justamente esta ideia de que, muito embora possam e devam existir formas de democracia direta e participativa em algumas áreas da vida pública, o essencial, digamos assim, o esteio, a coluna vertebral daquilo que é a vida de uma sociedade com milhões de cidadãos, já estou a influenciar pelo Presidente da República. Acho que é a primeira vez que isto me acontece, aqui não faz ideia. Os exemplos do alto são terríveis. Digamos que o essencial de uma sociedade de milhões de cidadãos, de facto, é um regime representativo. Um regime onde, efetivamente, o povo governa através dos seus representantes. Não em pessoa, mas através dos seus representantes. Quinto princípio. O princípio da igual submissão à lei. O princípio da igualdade perante a lei. Isto é absolutamente central. Podem perguntar, mas isto não é uma coisa óbvia? Não, não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa óbvia. Em pleno século XVIII, e mesmo já depois do século XVIII, existia uma, não nos países, não na França, na funcionária, depois instituiu com o Código Napoleónico, acabou com isso, existia a chamada fragmentação jurídica. Isto é, cada ordem, cada classe barra ordem tinha um código jurídico próprio, nomeadamente um código penal próprio. Isto é, quando alguém da nobreza assassinava ou cometia um crime contra um camponês, um comerciante da cidade ou algo assim, ele era julgado de acordo com o código da sua classe. O mesmo acontecida com o clero. E depois existia o código mais duro, o código penal mais duro, que era, imagina, o do povo. Portanto, não havia simetria, não é? Portanto, quando um camponês matava um nobre, era enforcado. Quando um nobre matava um camponês, pagava uma multa. No caso de enfim, pagaram a fazer acontecer alguma coisa. Portanto, foi uma grande vitória da justiça, para o Instituto Vieira, termos obtido e conseguido este princípio de igual submissão à lei. É evidente que uma das questões que se colocam hoje na nossa democracia é que este princípio da igual submissão à lei está a ser posto em causa pela desigualdade do acesso à lei. É completamente diferente enfrentar um tribunal com os advogados mais pagos de Lisboa do que com um defensor oficioso. Portanto, é completamente diferente. No entanto, a lei que julga Ricardo Salgado, ou a lei que julga outra pessoa qualquer, que não tem o capital desse senhor, é a mesma. Sexto princípio, muito importante, um princípio que está a ser absolutamente violado hoje na Europa, é o princípio do consentimento fiscal. Importantíssimo. As questões orçamentais, as questões fiscais fazem parte do essencial da vida de uma sociedade. Em grande parte, o que é que fazem os parlamentos? Os parlamentos discutem o orçamento. Em qualquer democracia, a grande discussão política é o que é que fazemos com o dinheiro todo obtido através dos impostos. Portanto, o
Uma questão central de qualquer democracia é esta, é que não pode haver impostos que não sejam aprovados por aqueles que os pagam. Portanto, os parlamentos têm uma capacidade fiscal fundamental. Tem de existir uma maioria que diga sim aos impostos. Porquê é que eu digo que isto está a ser violado na Europa? Está a ser violado porque, neste momento, a partir do momento em que nós aprovamos, eu acho que ninguém sabe aqui na sala como é que foi aprovado. Enfim, posso explicar depois no debate. O Tratado Orçamental, que juntamente com o Mecanismo Europeu de Estabilidade, são dois tratados intergovernamentais e que são a Bíblia, enfim, desculpem a imagem e a metáfora desagradável, exatamente, portanto, que são as leis que neste momento mandam a zona euro, não é o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa está numa prateleira das bibliotecas institucionais. O que comanda neste momento a política europeia é o Tratado Orçamental e o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que são dois tratados intergovernamentais. Atenção. Não são leis, são tratados. E funcionam, são leis extremas, não é? Claro. E uma das coisas que acontece é que a capacidade dos parlamentos ficou fortemente diminuída na medida em que os orçamentos, que incluem também medidas fiscais, porque os orçamentos também incluem o levantamento do imposto, têm de ser aprovados primeiramente em Bruxelas. E eu acrescento, e também em Berlim, porque não há nada que seja aprovado na Comissão Europeia que não seja aprovado em Berlim. Até sabemos como é que isso é feito. Os faxes voltaram a funcionar, porque os faxes não deixam traço. Portanto, as comunicações entre Bruxelas e Berlim começaram a ser vistas, porque há maneiras de apanhar as mensagens eletrónicas. Então agora é por fax. Assim não fica no trace. Sabe como é que é? É uma hegemonia por fax. Portanto, neste momento os parlamentos são entidades subsidiárias na gestão, mas não só portugueses. Os parlamentos em geral, claro que nos casos de países intervencionados é muito mais grave. Sétimo princípio, como estão a ver, a democracia é uma rede. É uma rede. Não? Portanto, isto tem a sua tecnologia, digamos assim. O princípio da responsabilidade dos agentes públicos e das Forças Armadas perante a nação. É o princípio da responsabilidade dos agentes políticos, responsabilidade perante a lei dos agentes políticos. É aquilo que os brasileiros, usando o exemplo americano, e a expressão americana chamam o impeachment. Ou seja, qualquer cidadão que cometa um crime no uso ou no abuso de competências para as quais foi eleito, tem responsabilidades. Depois há países que têm uma tradição um bocadinho mais imunitária, não é? Portanto, por exemplo, os Estados Unidos têm a tradição de quando o Presidente comete, enfim, um crime, sobretudo se for um crime mais básico, não se trata, eu penso que quem cometeu um maior crime foi o Presidente George W. Bush quando invadiu o Iraque, foi um crime contra a humanidade, mas evidentemente que a Mónica Lewinsky era um tema muito mais interessante para ser levado a julgamento. Portanto, há uma tradição mais interventiva dos países anglo-saxónicos em relação a este direito de impeachment. No caso francês, por exemplo, há uma tradição muito mais de imunidade, ou seja, o Presidente será condenado, mas é depois de sair das suas funções. E, finalmente, o último princípio, que é muito importante, que é o princípio do reconhecimento constitucional de uma esfera de direitos e liberdades individuais fundamentais. Isto é absolutamente fundamental. Ou seja, a Bill of Rights, a Carta de Direitos. E reparem que isto é tão importante que o mecanismo de revisão das Constituições, no caso português, nós temos a revisão regular de 5 a 5 anos. Ou seja, não quer dizer que haja revisão. Pode haver revisão. Portanto, será uma revisão regular. Pode haver uma revisão extraordinária da Constituição. Mas a esfera dos direitos fundamentais é uma esfera inamovível, ou seja, é uma zona protegida. Portanto, é uma zona protegida. Por isso é que, enfim, na minha perspectiva, eu
tenho sérias dúvidas, por exemplo, que alguns direitos fundamentais devam ser publicitados ou devam ser referendados. Eu acho que há direitos fundamentais que valem por si próprios. Porquê é que me parece importante enunciar estes princípios? Porque nós podemos ter a força maciça do povo votando em eleições e não temos uma democracia. Nós podemos ter o voto popular usado como uma arma de arremesso por um regime ditatorial. Não sei se têm a noção, mas o regime italiano, nos 6 anos de paz, teve 6 anos de paz e 6 anos de guerra. Nos 6 anos de paz, antes da preparação para a guerra, realizou 4 grandes referendos nacionais. E isso não tornou o regime do Hitler uma democracia. Altamente participados. Mas os temas, por si só, eram temas que violavam diretamente esta esfera, estes princípios da democracia representativa. Em 1935, por exemplo, foi votado um tema absolutamente ignóbil, que era a lei da pureza do sangue alemão, o impedimento de casamento entre arianos e não arianos, judeus. Era para ser judeus. E 97% dos eleitores votaram a favor da proibição. Isto é, violando claramente o princípio de qualquer democracia, que é a existência de uma esfera de direitos individuais fundamental. A Constituição não serve para impor a ditadura da maioria, serve para proteger os mais fracos. As Constituições são leis que garantem os direitos dos mais frágeis, os direitos das minorias. As Constituições não são leis que dão poder, são leis que limitam o poder das maiorias. E evidentemente que o Hitler de democracia tinha uma visão muito própria. Portanto, estes são, digamos, os princípios fundamentais. A democracia é representativa, como vos disse, justamente porque isto é um aspecto muito, muito interessante também. Até o século XVIII, qual era a imagem que nós tínhamos da democracia? Nós, quer dizer, os nossos antepassados, não é? Tinham da democracia, era uma imagem muito ligada à tradição grega, sobretudo à tradição das cidades como Atenas, tinham regimes democráticos. E a tradição da democracia não é uma tradição muito feliz, ou muito positiva. Porquê? Porque, efetivamente, embora saibamos que existiam constituições nas cidades, o Aristóteles, os alunos do Aristóteles chegaram, sabemos hoje, não temos, infelizmente, que se perdeu, não é? A única Constituição que segurou foi uma das Constituições de Atenas, mas mais de 120 Constituições que foram compiladas pelo Liceu do Aristóteles, e o Aristóteles fala nisso na República, no seu grande tratado de política. No entanto, as Constituições e a filosofia política, digamos, da Grécia Antiga não era semelhante à nossa. Não era semelhante à nossa, não tinham uma clara separação de poderes, não existia uma separação entre o poder judicial, por exemplo, entre o poder legislativo e o poder executivo. No fundo, os pais fundadores das democracias representativas europeias e americanas olhavam para a democracia ateniense um bocadinho como a democracia da mob, da multidão, da turba. E o exemplo talvez mais típico de que tinham alguma razão é a instituição do ostracismo. O ostracismo era uma instituição que se praticava com alguma abundância em Atenas e consistia no seguinte, nas reuniões plenárias dos cidadãos de Atenas, na Ágora, e podem imaginar a instalação de som, 7 a 1000 homens, não só homens, não é? Reunidos dos 40 mil possíveis no auge de Atenas, existiam 40 mil homens livres no auge quando Atenas era a superpotência do Mediterrâneo. Geralmente participavam 5 mil homens, 6 mil homens das reuniões. E imaginem o que é o ambiente de paixão, não é? Uma assembleia
que faz lembrar talvez algumas assembleias de clubes de futebol, onde não é a razão que comanda, mas é a paixão, podia ser colocado à votação o Instituto do Ostracismo, que era uma pena terrível, era uma condenação de expulsão, retirada da cidadania e expulsão do território de Atenas. E porquê é que se chamava ostracismo? Por uma questão muito simples, é que o boletim de voto era um pedaço de ânfora. As ânforas de barro eram partidas e depois cada cidadão com capacidade eleitoral ficava com o seu ostracon, o seu pedacinho de ânfora, exatamente, terracota, e depois escrevia, era gente alfabetizada, escrevia o sim ou não em relação ao personagem que estava a ser objeto, não é? Há um caso típico que foi o general Aristides. O Aristides é um bom nome, nós temos o nosso Aristides Sosamentos e o Aristides grego é dos poucos homens públicos de Atenas que tem 100% de notas positivas. Toda a gente fala bem do Aristides, não é? Mas o Aristides, apesar de toda a gente falar bem do Aristides, foi vítima do ostracismo. Era um grande general, um grande servidor público e uma facção de um partido organizado conseguiu numa assembleia incendiar os ânimos e correram com ele. Depois, quando os persas invadiram a Grécia pela segunda vez, foram buscá-lo e foram pedir perdão e desculpa, e ele voltou a comandar os exércitos de Atenas e derrotou os persas e não quis nada para ele. Há pessoas assim. E portanto, a grande diferença da nossa democracia é que a nossa democracia é republicana. Republicana, ou seja, é uma democracia que cria instituições que permitem que o povo seja, digamos assim, a base fundamental, a fonte da soberania, mas, efetivamente, o exercício direto do poder seja feito através de órgãos, com certeza com cidadãos ocupando as posições desses órgãos, que são regularmente objetos de escrutínio e vigilância. Portanto, a ideia de eleições livres, de eleições regulares, de escrutínio, a ideia da imprensa livre, a ideia, no fundo, da existência de autoridades que têm a função de monitorizar o desempenho, o Tribunal de Contas, por exemplo. Portanto, tudo isso são instrumentos das tais democracias representativas de fundo republicano que eu referi. Bom, e o que é que nós temos, então, desde que começou esta experiência? O que é que se pode dizer sobre estes 200 e poucos anos de democracia? Bom, o que podemos dizer é que os problemas fundamentais da nossa democracia, de certa forma, foram identificados logo na sua gênese, o que é muito interessante. Por um lado, reparem que temos de reconhecer o gênio que foi a criação da democracia representativa. Foi, de facto, uma criação nova, porque, reparem, no século XVIII, o que nós tínhamos em cima da mesa era o regresso a uma mítica democracia direta de tipo ateniense, que era protagonizado pelo Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau era um homem totalmente contra o princípio da representação. Ele achava que o cidadão devia estar sempre presente em pessoa no exercício do poder político que lhe conferia. O problema é que isso era válido no cantão suíço. Em alguns cantões suíços, não em todos, mas não era válido numa França que tinha 26 milhões de habitantes, nos Estados Unidos que, enfim, tinham 3 ou 4 milhões na altura da Revolução. E, portanto, a democracia representativa foi desenvolvida essencialmente pelos fundadores dos Estados Unidos. Talvez os dois autores que melhor desempenharam e pensaram nestas questões foram o James Madison e o Alexander Hamilton. Foram os homens que escreveram, foram homens e pensadores e homens da ação. Um deles foi presidente, o outro foi o primeiro-ministro das Finanças Federal, etc. Enfim, foram homens do terreno, não é? Mas pensaram e pensaram muito bem. Portanto, e foram eles que perceberam que a democracia representativa era uma espécie de novidade, era uma invenção, era um software novo para a política.
mas que tinha que ter realmente um enorme cuidado. E o cuidado foi a Constituição. A Constituição é, digamos assim, o livro de instruções de uma democracia representativa e tem que ser religiosamente seguido e respeitado. No entanto, uns anos depois, em 1819, há um autor de língua francesa, mas de origem suíça, que é o Benjamin Constant, que em Paris faz uma conferência notável. Uma conferência, enfim, ele tem uma obra vasta, mas se ele só tivesse escrito as 30 páginas da conferência que leu, vai fazer daqui a uns anos, 200 anos, em Paris, já era suficiente. Porque é justamente uma reflexão muito profunda sobre a liberdade dos antigos e dos modernos. E é interessante porque, reparem, quando ele escreve sobre isto, a democracia não existia praticamente na Europa. Porquê? Porque o Napoleão tinha sido derrotado, o absolutismo tinha sido reintroduzido em França e os outros Estados eram todos Estados conservadores e monarquias muito autoritárias, com exceção da Grã-Bretanha. Mas ele percebeu que vinha aí um tempo novo. Não é? E o que é que, no fundo, ele nos ensina? Qual é o contributo que ele nos dá? Ele fala com uma modernidade, uma atualidade sobre as novas sociedades. A paisagem política das novas sociedades. E o que é que ele nos diz? Nós vamos ter sociedades onde não há escravatura. Vamos ter sociedades de trabalho. Todos os indivíduos vão trabalhar. O estatuto do ocioso aristocrata vai desaparecer. As pessoas vão trabalhar até por uma questão de status. Mesmo que não precisem trabalhar, será uma vergonha não trabalhar. No ancien regime, era um sinal de ser um ocioso aristocrata, era uma coisa que era desejada. No século XIX, ser ocioso burguês era uma coisa absolutamente condenável, basta ver os romances e os dramas. Portanto, vai ser uma sociedade de trabalho. Segundo, vai ser uma sociedade urbana, cidades. O mundo rural, as repúblicas rurais acabaram. Terceiro, vai ser uma sociedade de gente anónima. As pessoas não vão conhecer-se. Vão ser milhões de pessoas, não vão conhecer-se. Quarto, vai ser forçosamente uma sociedade em que as instituições vão ser representativas. Portanto, a liberdade dos modernos é uma liberdade completamente diferente da liberdade dos antigos. Porquê? E é interessante ver como é que o Benjamin Constant apanhou tão bem aquilo que é, eu tenho aqui 2 textos que tu já leio, aquilo que é claramente a nossa vida hoje. Ele dizia o seguinte: os gregos, qual era a grande paixão, digamos, do grego ateniense? Era a sua liberdade. Ser um homem livre. Eu há pouco falei de Atenas no auge tinha 40 mil homens livres, mas tinha 400 mil pessoas a viverem lá. Quem que eram as outras pessoas? Eram todas as mulheres. Podiam ser as mais ricas, as mais cultas, bastava serem mulheres para passarem para outra escala. Não é? Os metanos, ou seja, eram livres, mas não eram cidadãos. E depois os escravos. Era, portanto, uma gente de que não se fala, não há registro, faziam parte da paisagem. Uns eram instrumentos, os outros serviam para outras coisas, etc. Portanto, a grande paixão era aquilo que tornava a vida, que dava à vida, conferia à vida alguma diferença, era o facto de ser livre. E, portanto, a participação como homem livre era uma coisa que os gregos atenienses defendiam e lutavam por isso. A vida privada é uma vida muito pouco interessante, com muito poucas atrações. Ainda por cima eles não trabalhavam, os homens livres não trabalhavam, não é? A vida privada era uma vida, de facto, aliás, as tragédias e as comédias parodiam muito isso. Aliás, o Sócrates também é um personagem de comédia, ele tem sido um grande filósofo, e ele é sempre muito criticado pela sua inabilidade. Ele é um homem casado, mas passava muito pouco tempo em casa, porque
ele e a mulher não se entendiam. Não se entendiam justamente porque a vida doméstica, a vida dentro de casa era considerada uma espécie de prisão para o homem. E o que é que diz o Benjamin Constant? Nós somos ao contrário. Nós somos ao contrário. Porquê? Porque a nossa sociedade, por ser industrial, por ser urbana, por ser uma sociedade baseada na tecnologia, vai produzir riquezas que nós nunca pensámos que poderiam acontecer. E essas riquezas vão situar-se onde? Na esfera privada, na esfera pública. Ou seja, nós, enfim, ele não conhecia o nosso tempo. Ele não conhecia o que é uma casa de qualquer humilde família do século XXI num país ocidental. Não é? O conforto dos computadores, dos telefones, dos gadgets, todos. Não é? A água canalizada, quente, etc. Não é? Portanto, a casa já não é um sítio onde as pessoas se aborrecem, mas é um sítio que as pessoas consideram um sítio muito importante. Tão importante que há pessoas que têm 4, 5, 6 casas. No campo, na praia, na montanha. E é no espaço privado que as pessoas vão projetar a sua diferença. Através do seu gosto cultural, através do seu poder económico, etc. Mas as recompensas serão, sobretudo, recompensas na esfera privada. Porque é na esfera privada que se pode ser um bom industrial, que se pode ser um médico com uma clínica muito razoável, que se pode, no fundo, ter uma carreira. Em 1819, o Benjamin Constant pressentiu perfeitamente aquilo que é hoje uma realidade em todo o mundo, que é a possibilidade do espaço público, o espaço da responsabilidade política, da participação do cidadão na condição de representante. Cidadão que se apresenta a eleições para ocupar determinados cargos, ser um espaço onde existe, de facto, um desinvestimento muito grande por parte de elementos válidos da sociedade. E mais, Benjamin Constant chegou mesmo a dizer que corremos o risco. Eu acho isto espantoso, como é que num país que não tinha nada dessas coisas, ele antecipou, corremos o risco de os cidadãos nem sequer aparecerem de 4 em 4 anos para depositar o seu voto. Eu vou-vos ler o Constant, em vez de contar valores. E há outra coisa aqui também. Bom, primeiro aspecto, este que eu disse. O perigo da liberdade moderna consiste em que, tão absorvidos que estamos no gozo da nossa independência privada e na perseguição dos nossos interesses particulares, acabemos por renunciar demasiado facilmente ao nosso direito de partilhar o poder político. O partilhar o poder político é votar de 4 em 4 anos, é uma forma de partilhar o poder político. Estamos a representar. Estamos a cumprir o nosso dever cívico como eleitores. Ou apresentar-se eventualmente a eleições. Nós corremos o risco, estamos tão egoisticamente centrados no nosso umbigo, nas nossas carreiras, que deixamos isso para outros que façam. Segundo perigo da nossa liberdade, absolutamente genial, que é a possibilidade de manipulação dos representantes por interesses económicos poderosos. Cito Benjamin Constant, 1819, meus amigos. Hoje, os particulares são mais fortes do que os poderes políticos. O poder ameaça, a riqueza recompensa. Escapamos ao poder, enganando para obter o favor da riqueza. É preciso servi-la. Vejam as imagens de arquivo de governos anteriores, ou deste governo, sempre que vem um Bill Gates a Portugal, e vemos nunca os ministros que tornam-se subitamente humildes, serviçais, não sei se não deixam um cartão, não é? Para dizer, olha, daqui a um ano, não sei, o governo, veja lá se lembra de mim. Evidentemente, aos impostos, as pessoas
pessoas arranjam armadilhas, engenheiros fiscais. Agora, para os senhores do dinheiro, não é? Serve-se, nem que seja como alguns economistas célebres que até deram um doutoramento honoris causa ao Ricardo Salgado, vejam bem, que nem sequer sabe os grandes números, não é? Confunde milhões com milhões. Portanto, isto, os males, a doença, já é antiga. Já é antiga. O que aconteceu é que tem-se agravado. Tem-se agravado e eu diria, assim como eu também já estou a falar talvez há demasiado tempo, mas isto são os slides daqui. Ainda estou aqui com o Dr. Mário, que é amigo e tem uma presidência muito amiga, mas eu vou ver se em curto para podermos falar. Essencialmente, eu julgo que nós temos 5 sintomas da doença. 5 sintomas. Primeiro sintoma. Temos uma degradação do processo representativo. O que é que isto quer dizer? Isto é muito nítido, também já em Portugal, mas é muito nítido há muitos anos nos Estados Unidos. É uma coisa, enfim, quando nós, quem segue a política americana, no meu caso, às vezes até fica envergonhado quando leio entrevistas de membros da Câmara dos representantes, senadores, ou então candidatos presidenciais. Então, se for do Partido Republicano, é uma coisa. Nós perguntamos de que asilo aqueles loucos saíram, não é? A questão fundamental é esta, é que quando a democracia representativa foi pensada, e foi pensada, como eu já referi, sobretudo, por exemplo, por estes americanos fundadores, o Alexander Hamilton, o James Madison, o John Jay, num grande livro que eu tive a honra de traduzir para português ao fim de 230 anos, o que é chamado o Federalista. A ideia que eles tinham era a seguinte, era a ideia de que o representante é alguém que vai conciliar grandes qualidades morais e grandes qualidades de competência museológica, científica, técnica. Porque esta coisa de ser escolhido pelos outros para as tarefas da governação é uma coisa que, digamos, seduz uma paixão fundamental, pelo menos no século XVIII, que era a fama. Que era uma paixão política positiva. É muito curioso, porque estes homens, uns judeus protestantes, não é? São homens que têm uma vigilância permanente pelas paixões. Mas em relação à fama, acham que é uma paixão mobilizadora. Quer dizer, o que é que pode mobilizar um homem que vai deixar a sua advocacia, que é o caso deles, para se passar 6 anos como senador, ou 4 anos num governo federal, a não ser a fama. Não é o ordenado era pouco. A hipótese de corrupção era impensável. Um cavalheiro não se corrompe. Portanto, era... Sim, no princípio, claro. Era. E então, nós temos aqui aquilo que vinha na teoria política. Há 2 conceitos que se usam para explicar esta ideia de representante. E o conceito que era preponderante neste período, e que foi preponderante, por exemplo, na nossa concepção portuguesa, depois da Constituição de 1822, da volta do Porto de 1820, não é? Que é a ideia do filtro representativo. Nós, na nossa Constituição de 22, nós também temos esta ideia. A ideia de que o povo elege seus representantes e elege os melhores. E esses aí têm uma responsabilidade de tomar decisões, que serão julgados por isso nas eleições. Mas têm a responsabilidade de exercer as suas competências. As competências pelas quais foram escolhidos. E é eles que devem decidir. Não. Ou seja, é a ideia do filtro representativo. Portanto, é como uma nata, não é? Só passa, de facto, o mais fino, o mais subtil. Ora, qual é a outra concepção que hoje prepondera? Hoje é em todo o mundo é a concepção que prepondera. É a ideia do espelho representativo. O espelho representativo. Se quando eu disser alguma coisa que não se perceba, por Deus, interrompam para eu repetir. O que é o espelho representativo? O espelho representativo é o seguinte, é que o representante deve ser igual àquilo que o elege. Deve ser exatamente igual.
como nestas coisas nós nunca conseguimos a medida certa, geralmente é pior. Geralmente é pior. Nós hoje vivemos numa democracia que o representante é pior do que os representantes são piores do que os representantes. Regra geral. Isto, no fundo, leva a um desprestígio dos parlamentos em todo o mundo. Em todo o mundo. Hoje em dia é muito difícil, de facto, recortar parlamentos diferentes, porque, de facto, a inércia do adquirido não é terrível. E nós temos casos positivos, porque nós tivemos uma constituinte que parecia uma Academia das Ciências, não é? E hoje não é a mesma coisa, como a gente sabe. Não vale a pena estar com pronósticos históricos. Não é? Toda a gente aqui nesta sala sabe do que é que eu estou a referir. Segundo aspecto fundamental da crise, nós temos também um problema central, que é o que eu chamo o síndrome de Chernobyl. Eu já explico o que é. Ou seja, temos uma desfocagem territorial da representação. Isto é, a soberania tem um território. A soberania portuguesa é o território português. Os representantes do povo têm a função de fazer política pública nas fronteiras territoriais da nação e do território de Portugal. O que é que acontece quando grande parte das coisas que nos sucedem não têm a ver com a realidade territorial do nosso país? São transnacionais. O que acontece é que o poder do Estado representativo perde força. Perde força. Porquê é que eu te chamei síndrome de Chernobyl? Porque é uma imagem, enfim, as pessoas aqui, a maior parte delas lembram-se bem, certamente, não é? O acidente nuclear de Chernobyl em 1996 envolveu 21 países. E estou a falar da União Soviética como um país. E o que é que nós vimos? Vimos que a soberania foi completamente impotente. Ou seja, não se detém uma fuga radioativa com aviões de combate, nem com divisões blindadas, não é? Agora, evidentemente que nós temos muitas categorias de síndrome de Chernobyl. Bom, todos os problemas ambientais, as alterações climáticas, a política dos Estados é completamente impotente. Não é? A crise do sistema financeiro, nós estamos na Europa, apanhamos a onda de choque de uma crise que veio dos Estados Unidos, mas não há desculpa, porque a estrutura da União Europeia que era muito frágil. Era muito frágil. A onda vinha poderosa, atravessou o Atlântico com muita força cinética, digamos assim. Mas a verdade é que a zona euro era como aquela história dos porquinhos, não é? Era de latão, de madeira, não aguentou. Portanto, nós temos hoje todo um conjunto de problemas centrais da política pública que não podem ser realizados à escala do Estado-nação. Por isso é que eu continuo a ser um federalista. Ou seja, nós temos que encontrar uma escala política igual à escala dos problemas. Portanto, quem pensa que o futuro da nossa democracia é voltarmos a ser orgulhosamente sós, eu acho que está enganado. Se calhar vamos ser obrigados a isso durante algum tempo, mas isso não é um destino. Isso pode ser uma ponte, outra coisa. Agora, evidentemente, aquilo que é racional num mundo complexo em que vivemos, ainda por cima com países democráticos à nossa volta, é construirmos uma outra forma de vivermos em conjunto, radicalizando a democracia, a aprofundar a democracia. E o federalismo é isso. O federalismo é uma democracia à escala multinacional. Terceiro problema fundamental, que é o enfraquecimento das respostas que o Estado representativo, que a democracia representativa dá aos problemas dos cidadãos. Quer dizer, não é só a origem dos problemas ser, muitas vezes, exterior, transnacional, ter a ver com uma escala territorial que é diferente, mas também o que nós vemos é que a capacidade das políticas públicas
elaboradas pelos representantes da nação para enfrentarem problemas, tarefas, desafios, para respeitarem direitos dos cidadãos, vai diminuir. Eu acho que o caso típico é o Estado Social. Nós temos uma crise profunda do Estado Social que acompanha a crise da democracia no nosso país. Enfim, ainda tem, digamos, o aspecto mais grave, que é uma crise que ocorre num Estado Social muito jovem. Portanto, as pessoas que beneficiaram do Estado Social no seu início já estão a perder terreno na sua fase de declínio, e isto conduz a um fenómeno de atomização social. Uma das coisas mais condenáveis da política deste governo é que este governo fez de uma consequência uma causa, ou seja, ao promover o apelo ao individualismo, ao promover o conflito entre gerações, o conflito entre os empregados e os desempregados, entre os novos e os velhos, fez da atomização social, ou seja, da fragmentação, uma política pública. Portanto, nomeadamente com o apelo a que cada um que se desenrasca. Saia da sua zona de conforto. Tem um bom corpo para trabalhar. Se não for aqui, vá para Londres. Quarto sintoma da crise da democracia. Voltamos ao problema do Benjamin Constant. O enfraquecimento do genuíno poder político representativo pela interferência de forças influentes que carecem de legitimação democrática. Vou buscar aqui trazia um slide de um grande filósofo norte-americano que morreu já neste século, em 2002, o John Rawls, um homem de grande craveira intelectual e de grande estatura moral também. Eu vou ler uma passagem de uma obra chamada The Law of Peoples, a Lei dos Povos, e vejam se isto que ele escreve sobre o Congresso, ou seja, sobre o Parlamento dos Estados Unidos, o Parlamento bicamarário, as câmaras, não poderia ser escrito sobre muitos outros parlamentos em qualquer parte do mundo, incluindo o nosso. Diz ele, cito, como pode constituir surpresa que a legislação seja escrita por lobistas e que o Congresso se transforme numa câmara de negociação onde as leis são ponderadas e vendidas. Os parlamentos hoje são câmaras onde as leis são ponderadas e vendidas. E não vale a pena fecharmos os olhos. Não pensar que é só na América. Isto é de uma gravidade óbvia. As leis hoje são feitas em Portugal em escritórios de advogados. As leis hoje são interpretadas nos escritórios de advogados que fizeram as leis. Já chegámos a situações em que as leis são feitas com ambiguidades hermenêuticas e interpretativas para garantir um negócio perfeito. Ao mesmo tempo que o Estado destrói a sua capacidade técnica e jurídica através de um processo de outsourcing. Portanto, isto é um crime. Isto não é um erro político. Isto é um crime. Não é? Mas isto é um crime que acontece à escala internacional. Vou-vos dar apenas 3 exemplos bem breves. Esta semana, o FMI, através do não muito saudoso Vítor Gaspar, que agora é um advogado, revelou um estudo muito bem feito, aliás, sobre os subsídios aos combustíveis fósseis no mundo. E o que é interessante é que, se fosse a Greenpeace a dizer isto, nós achávamos interessante, mas se calhar continuávamos a olhar para o lado. Agora, quando o Vítor Gaspar, é porque é um caso sério. Ou seja, de acordo com o FMI, no estudo mais completo que se fez até hoje, todos os anos, 5,3 bilhões de dólares são dados, sob várias formas, às empresas que exploram e vendem e produzem energia a partir do carvão, do petróleo e do gás natural. Para termos uma ideia da magnitude, atenção, é aquilo que o bilhões em português é 10 elevado à 12ª potência. 10 elevado, são 12 zeros.
Não é o bilhão americano, é o trilhão americano. Portanto, é um número absolutamente astronómico. Isto corresponde a 6,5% do produto interno bruto do mundo. Do mundo. Portanto, quando nós vemos os nossos homens do petróleo em Portugal a dizer que as energias renováveis são responsáveis pela tarifa da eletricidade, seria bom ter o relatório raspado e recordarmos quanto é que recebe. Não é? Segundo aspecto, na Europa toda a gente pensa que a crise começou por causa das dívidas soberanas. Esta é a crise das dívidas soberanas. Toda a gente julga que foi porque os Estados se endividaram demasiado. Não é que os Estados não se tenham endividado demasiado. Atenção. Não é que no nosso país, em particular, não tenham existido atitudes irrefletidas e atitudes que careceram de investimentos públicos sem controle, nem do Tribunal de Contas, nem controle do Parlamento, nem controle do Governo. Foram cometidos muitos erros e nós estamos a ver as razões porque é que eles foram cometidos. Não é isso que está em causa. A questão fundamental é saber se é rigoroso chamar a crise europeia a crise das dívidas soberanas. Fazendo as contas, e eu faço contas há muitos anos sobre esta temática, tudo aquilo que os contribuintes dos países da zona euro da União Europeia puseram nas mãos dos seus bancos, porque na Europa não há sistema financeiro, há bancos. O sistema financeiro é na América, não é? Portanto, onde há fundos de investimento, onde há, no fundo, fundos de capital de risco, onde há um panóplia de entidades que desempenham operações no mercado financeiro. Aqui é um banco. O dinheiro dos contribuintes europeus que foi colocado nas mãos do sistema financeiro a fundo perdido, empréstimos de longo prazo, com uma taxa de juros muito boa, em uma coisa que agora se falou por causa do novo banco, em créditos fiscais, que é uma forma de apoio, enfim, com máscara à banca, é 12 vezes maior do que todo o dinheiro que foi gasto pelos fundos de resgate de Portugal, da Irlanda, da Grécia, do Chipre e da Banca Espanhola. 12 vezes. Eu penso que seria mais correto dizer que vivemos uma crise do sistema bancário europeu e não uma crise da nível soberano. Ou seja, os bancos é que estão altamente endividados, com a agravante de que estes financiamentos dos bancos, muitos deles não são pagos. Não são pagos. Não vão ser pagos. E um exemplo, de facto, de que as leis são feitas por quem manda, e quem manda é quem tem o dinheiro, é justamente este caso, que aliás foi o PCP que disputou, e muito bem, fez o seu trabalho, como os deputados do PCP fizeram o seu trabalho como representantes do povo que nos elegeu, que foi esta matrosca, não é? É uma aldrabice, não é? Que conferiu 140 milhões de ativos por imposto deferido, a AID, é assim que se chama, ao novo banco. Inclusive, elaborando uma lei com efeito retroativo, que é uma coisa absolutamente chocante. É um princípio geral do direito, é uma retroatividade das leis. Portanto, as pessoas afastam-se da política e não deviam afastar-se. Mas, por vezes, a pessoa tem que ir ali ao lado e vomitar, não é? Quando nós penetramos na realidade, a realidade tem graus, pelo menos, enfim, reações alérgicas muito fortes em quem espreita a realidade com olhos de ver. Quinta e última, não, aliás são 6, peço desculpa. Sintoma de crise. Mas está relacionado, vamos reduzir a 5. A incapacidade das democracias nacionais na resposta cabal aos desafios globais da crise do ambiente, alterações climáticas, globalização caótica do sistema económico e financeiro, desigualdade crescente. Um bom exemplo disto é a crise da União Europeia. É uma crise clara de escala.
Ou seja, a escala nacional não tem capacidade de resolver os problemas que estamos a enfrentar. Pelo contrário, esses problemas adensam-se pelas respostas e pela incapacidade do próprio Estado Nacional, mas não existe uma escala europeia para resolver o problema. Porque, na verdade, aquilo que nós chamamos de Europa não é nenhuma escala europeia, é a lei mais forte, é o Conselho Europeu, é que manda quem pode. Não há uma escala europeia. Reparem, se houvesse uma escala europeia, nós teríamos um orçamento europeu. Nos Estados Unidos há uma escala americana. Os Estados têm a sua política, mas existe um orçamento federal, que aliás é 22% do PIB norte-americano. Os Estados depois têm outro tanto. Na Europa não. Na Europa, as finanças públicas da Europa são assim. Nós temos 45% do PIB europeu que é gerido pelos Estados-nação e temos 1% do PIB que é a União Europeia. Isso é apoio aos funcionários, não? Nós não temos a Europa. A Europa, como entidade de política económica, capacidade de investimento próprio, capacidade orçamental própria não existe. Portanto, nós estamos esmagados e vivemos uma situação de bloqueio e digamos, isto vai entrar até um dia, não é? Porquê? Porque, no fundo, estamos bloqueados, estamos numa armadilha. Não é? Os problemas têm uma etiologia, uma raiz internacional, numa União Europeia não funcional, paralisada, mas as consequências são sentidas no corpo do Estado-nação, no corpo do cidadão, no português ou no italiano, que são desempregados, que perdem o seu posto de trabalho, nas reformas que são cortadas. Portanto, há aqui uma descompensação. Portanto, evidentemente que as descompensações levam à ruptura. Não sabemos quanto tempo é que vai demorar, mas evidentemente que há sinais de ruptura que aparecem um pouco por toda a parte. Portanto, já vos falei das características da democracia representativa, já vos falei dos grandes sintomas da crise. Neste último que eu referi, permitam que acento um outro aspecto também, nós estamos a falar da União Europeia, mas existe uma coisa que é o sistema internacional, não é? E há uma coisa fundamental, nós temos que manter a paz. Técnica federal, com direitos fundamentais, forte economicamente e forte politicamente, é certamente um ator internacional pacífico na cena internacional. Uma Europa em crise é uma Europa que faz asneira. No caso da Ucrânia, é claro, independentemente do Sr. Putin não ser uma flor que eu gosto de cheirar, a verdade é que a política da União Europeia, enfim, de alguns países da União Europeia em relação à crise da Ucrânia em 2013, foi uma política que toda a gente que não seja analfabeta em política internacional sabia que ia causar problema. Não é? Só a União América não percebeu. Mas isso é um problema que infelizmente não é só dela. Não é? Bom, como é que nós podemos sair daqui? Eu iria então enunciar, e vou mesmo só enunciar, sem comentar, aquilo que me parecem ser os remédios clássicos e modernos para a crise da democracia representativa. E terminando, portanto, depois podemos conversar. Bom, digamos que aqui o mais importante é a rede, assim como também, quando há pouco referi, que não podemos avaliar uma democracia sem ter em consideração os tais 8 aspectos fundamentais do seu DNA, também temos de olhar para estes remédios no conjunto. É uma ação terapêutica, como aqueles medicamentos que não tomaram uma receita, não é? Há medicamentos que são receitados em conjunto. E é nessa ação de conjunto que eles funcionam. Só receitarmos um não funciona. Não é? Mas o primeiro é justamente aquilo que eu chamo de firmeza constitucional. Ou seja, é justamente aquilo que não está a acontecer. Portanto, é uma das coisas que eu acho absolutamente inqualificável, e que também mostra a fraca qualidade de quem nos governa, é que todas estas medidas podiam ser adotadas, mas podiam ser adotadas com alguma elegância institucional. Ou seja, a forma como o Tribunal Constitucional tem sido tratado é uma vergonha. É uma vergonha. Não é? Uma vergonha que mostra a falta de cultura democrática, a falta de reflexão sobre estes temas de quem nos governa. Mas é muito curioso, ao longo desta crise, tenho dado entrevistas, nomeadamente à imprensa alemã, e os jornalistas alemães com quem falo, a princípio não percebiam, mas porquê é que tratam
não há um Tribunal Constitucional. Então não, porque na Alemanha o Tribunal Constitucional é a última palavra do oráculo de Delfos. Portanto, acabou. Mas, e podem tratar-te mal. Não. É difícil explicar isto, não é? A qualquer pessoa que vive num país onde a Constituição seja respeitada. E, portanto, no fundo, nós precisamos de uma Constituição e precisamos de uma Constituição em escala flexível. Ou seja, o que é que falta na Europa, em primeiro lugar? Na Europa falta muita coisa, mas falta justamente uma Constituição Europeia. Ou seja, aquilo que se tentou em 2005, mal, continua a ser uma falta enorme. Porque enquanto não tivermos uma Constituição Europeia, não temos cidadania europeia verdadeiramente. Ou seja, nós, através das Constituições Nacionais, definimos uma esfera democrática nacional, que é fundamental e que vai sempre permanecer connosco. Eu penso que nenhum federalismo poderá, digamos assim, substituir-se, mal seria, já não seria federalismo, seria uma forma de centralismo, substituir-se à esfera de competência e à esfera orçamental do Estado-nação. Eu penso que o Estado-nação da Europa, enfim, se a Europa continuar, nos próximos décadas e séculos, a humanidade conseguir os séculos com escala de tempo, terá sempre uma dimensão orçamental maior que a dimensão federal. Mas precisamos de uma dimensão comum para enfrentar os problemas comuns. Precisamos. E mais, o orçamento é um orçamento de um cidadão europeu que nós seremos. Nós somos cidadão português e cidadão europeu. A dupla cidadania, que é um conceito típico do federalismo. Segundo aspecto essencial. Ética pública fundada no escrutínio da antecipação das ameaças e perigos e não no modelo do idiota feliz. Isto é um aspecto extremamente importante. Ou seja, nós precisamos de boas leis, mas também precisamos de uma coisa que é um compromisso entre a ética e a moral e o direito, que é aquilo que eu chamo de ética pública. A ética pública é um ponto, digamos assim, de passagem entre um sistema jurídico que funciona bem, regras que são cumpridas, e também, digamos, formas de controle social que dão um prémio de reputação àqueles agentes públicos, àqueles deputados, àqueles membros do governo, àqueles presidentes de Câmara, que têm um comportamento exemplar. Que lhes dão, digamos, um prémio de reputação, um prémio de prestígio, um prémio de fama, usando a expressão do... E isto implica também abrir o caminho para um tipo de perspectiva de intervenção política que veja fundamentalmente a esfera política como sendo uma esfera preventiva daquilo que pode ser perigoso e uma ameaça, e não como uma espécie de leilão de promessas, como foi durante tanto tempo. Uma das coisas que esta crise trouxe, pelo menos por enquanto, é que o discurso político e eleitoral que se aproxima provavelmente será menos recheado de promessas. Menos recheado. Não sei se depois na altura a chinela o pezinho não volta para a chinela. Terceiro remédio. A transparência dos e nos processos políticos. Isto é absolutamente fundamental. Ontem o Dr. António Costa dizia uma coisa, fazia uma promessa que era: as obras públicas devem ser feitas com um compromisso parlamentar de maioria qualificada. E a mim só me apetece dizer que boa ideia, é pena ser tão tardia. É óbvio. Agora, em Portugal, esta ideia é uma ideia nova. É um sintoma claro da crise da nossa democracia. Na Noruega, em 74, quando começou, 6 anos depois de se terem descobrido as ilhas de petróleo e de gás natural do Mar do Norte, de se ter definido a linha de fronteira com a Grã-Bretanha, com parte da zona económica exclusiva inglesa, britânica e norueguesa, os noruegueses passaram anos a encontrar uma lei que garantisse que o petróleo não matava o país, nem a democracia do país. E criaram o Fundo Soberano Norueguês para o Petróleo, que implica fundamentalmente ficar a olhar para o marfim, mas nunca tocar nele. Ou seja, todos os rendimentos do petróleo são imensos. Hoje em dia, este fundo
está avaliada, agora com a desvalorização do euro, em 700 mil milhões de euros. É uma coisa brutal para um pequeno país de 4 ou 5 milhões de habitantes. Este dinheiro não entra na economia. Este dinheiro não faz baixar os preços. A pessoa abastece o seu automóvel com o preço de mercado. Não é como na Venezuela, em que, enfim, qualquer pessoa enche o depósito com menos uma água mineral. Não é? Portanto, mas foram 6 anos, houve um pacto de regime para que aquele dinheiro não fosse para a corrupção. Mesmo para a corrupção do povo, porque é uma forma de corrupção. Uma pessoa que enche o seu depósito com o preço de uma garrafa de água mineral é uma forma de corrupção. A corrupção não é só das elites, também é uma forma de corromper o povo. Panem circenses, não é? Só no Império Romano se fazia. Portanto, nós precisamos de ter transparência. O Parlamento deve intervir nestas questões. Temos que saber porquê. Uma barragem, para quê? Qual é a justificação? Uma nova autoestrada, para quê? Qual é a argumentação? Não é? Quarto remédio. Isto é absolutamente fundamental. O primato político sobre o económico numa ótica de longo prazo. Que é exatamente o contrário do que está a ser feito em Portugal neste momento. Neste momento nós estamos a destruir a possibilidade de termos alavancas políticas para a política económica, a destruição do setor público, a venda aos baratos da TAP e muitas outras empresas, vai tornar muito difícil, provavelmente se calhar só por via enérgica e revolucionária, é que nós poderemos concretizar este princípio do primato do político sobre o económico. E é muito interessante porque tudo isto é feito com uma grande dose de ignorância e de alarvice, devo dizer. Não é? Porque se efetivamente não há maneiras elegantes de dizer isto, se nós queremos imitar alguém que tem coisas muito boas e dignas de serem imitadas na esfera económica, vamos então imitar a dimensão do setor público alemão. Não é? A Alemanha tem um setor público que permite ao Estado alemão, numa situação de crise, navegar. E nós, neste momento, não navegamos, já estamos no fundo. E esta TAP é um crime, mas é um crime daqueles que vai ecoar na história, não é? Na história. Portanto, a TAP, alguém sabe o valor da TAP? Algum conhece algum estudo feito oficialmente sobre quanto vale a TAP? É um crime, uma coisa absolutamente criminoso. Quinto remédio. Não é possível ter qualquer transigência em relação a uma esfera de comunicação social livre e pluralista. A imprensa, os meios de comunicação social livres e pluralistas são fundamentais. Mas isto significa duas coisas. Significa não só que os partidos e o sistema político não se metem com os jornais, mas significa também que o sistema político cria leis que impeçam o monopólio dos meios de comunicação social. A liberdade tanto é ferida quando nós temos o censor, o tal censor que o Capitão Almeida, coitado, saudoso Capitão Almeida agora, que cerceava a liberdade com o lápis azul, como quando temos 2 ou 3 patrões da imprensa que dizem quem escreve e onde é que se escreve. Portanto, a centralização ou a monopolização dos meios de comunicação social torna-os em armas de propaganda e não em armas de controle democrático, de manifestação de liberdade de expressão na esfera pública. Isto é um aspecto absolutamente crucial. Sexto remédio. Respeito pela separação de poderes. É absolutamente fundamental. E vigilância judicial. É muito importante aquelas pessoas que falam da República dos Juízes, enfim, só falam da República dos Juízes porque neste momento são os amigos delas que estão a ser objetos de investigação. Porque toda a gente sabe que o poder judicial é o mais frágil de todos os poderes, é um poder desarmado. E a existência de uma magistratura que funciona com isenção, a existência de uma magistratura que não funciona com um braço do poder executivo, como funcionou tantas vezes no nosso país, os tribunais plenários, a manipulação da justiça do Estado Novo, é uma condição fundamental da nossa liberdade como democracia, como povo democrático. Sétimo
Sétimo remédio, criação de zonas de democracia direta e participativa, intensificação do exercício da cidadania. Isto é muito importante. Muito importante. Ou seja, como já perceberam, eu penso que a coluna vertebral é e continua a ser a democracia representativa, que tem que ser reformada. Mas não deve ser substituída, deve ser melhorada o mais possível. E nós estamos a ver experiências interessantes. No caso da Islândia, a forma como a democracia representativa islandesa está a ser alterada e a inspirar grandes modificações, mesmo fora também da própria Islândia. Mas, na verdade, nós temos esferas da vida pública que têm a ver, por exemplo, com a nossa junta de freguesia, com o nosso município, com a escola dos nossos filhos, com o nosso bairro, onde efetivamente podemos e devemos exercer diretamente o nosso poder de cidadania. Isto é, podemos em pessoa, através da nossa participação, tomar as decisões. E devemos fazê-lo. Aquela experiência dos orçamentos participativos, por exemplo, a nível municipal, é um exemplo que pode e deve ser estimulado. Formas de consulta eletrónica, mesmo que sejam consultivas. Não estou a dizer que agora o Facebook passa a substituir o voto presencial. Não há nenhum. Mas podemos e devemos usar esses instrumentos para consultar o que as pessoas pensam sobre temas apropriados, evidentemente. Como eu digo, eu penso que há coisas que não devem ser, há coisas que estão acima, não é? Há coisas que não. Por exemplo, para falarmos de coisas muito concretas, não é? Eu penso que direitos fundamentais, liberdade religiosa, os novos direitos que estão agora a ser defendidos como o direito à orientação sexual, não é para referendar. Houve referendos na Irlanda, não é? Sobre o reconhecimento do casamento homossexual. Eu penso que é um erro de casting. Portanto, o direito ao casamento homossexual deduz-se de uma teoria dos direitos universais. Pode ser decidido no Parlamento apenas por uma análise racional. Não é preciso estar agora a fazer um referendo a uma coisa dessas. Eu penso que é uma forma, a democracia parlamentar e representativa diminui-se quando coloca essa questão de forma referendária, como se os representantes do povo não tivessem capacidade e natural para decidirem sobre uma questão que, no fundo, diz respeito apenas à condução da vida por parte de cidadãos que, efetivamente, não vão pôr em causa nenhum direito fundamental dos outros. Quer dizer, se obrigasse os heterossexuais ao casamento homossexual, evidentemente que aí a coisa era uma coisa, era aí, penso que, enfim, também não havia referendo, era proibido, não se pode obrigar ninguém. Agora, pôr os direitos de uma minoria a serem escrutinados pela maioria, parece-me uma coisa de muito mau gosto, não é? Mas, enfim, as democracias também apreendem, não é? Também, os alfabetos também. Evidentemente que se trata de um direito fundamental que se deduz da própria Constituição. É a mesma coisa que referendar o direito a gostar do Mad Max. Imaginem, é um direito, é uma liberdade estética que eu tenho de gostar do Mad Max. Ou de música metálica, por acaso não gosto nem de uma coisa nem de outra, mas enfim. Mas Mad Max não oitava reforma. Reforma, renovação e abertura nos partidos políticos. Eu penso que isto é muito importante. É muito importante. Ou seja, eu julgo que uma das coisas mais importantes, no caso português especificamente, será uma reforma do sistema partidário. E essa reforma será feita certamente de duas maneiras. Será feita, sem dúvida, pelo aparecimento de novas forças, como está a acontecer. Em Portugal não está a acontecer com a intensidade de Espanha, mas está a acontecer. Mas eu acredito ainda mais na capacidade de renovação dos partidos que existem. Provavelmente sou crédito, não é? Mas eu julgo que há algum potencial que isso possa acontecer. Embora, evidentemente, não ponha as minhas mãos no fogo pela necessidade disso acontecer. Eu diria que, para fazer a diferença, por exemplo, falando de casos muito concretos, eu penso que uma das coisas que explica este fenómeno estranhíssimo, que é
as intenções de voto na coligação serem ainda muito elevadas, é porque os partidos da oposição não souberam renovar-se, para começar pelo Partido Socialista. Não souberam renovar-se. E não sei se vão ter tempo para o fazer. É a única coisa que pode explicar. Depois de tantas maldades cometidas aos interesses nacionais, é justamente porque há incerteza em relação à alternativa que se explica ainda a existência de mais de 30% dos eleitores portugueses que manifestaram a intenção de votar nas forças da coligação. E, finalmente, a última questão fundamental. Eu tenho usado aqui conceitos que até são retirados de outros domínios, do saber, do conhecimento, até da tecnologia, tenho falado de software, de engenharia, não é? Mas há uma coisa em que a política se distingue. É que a política é uma arte. E a arte depende sempre dos artistas, não é? E, portanto, evidentemente, para ser um artista é preciso saber, para ser pintor é preciso perceber como é que se pinta, não é? Ter noções de perspectiva, saber combinar as cores. Mas nem todos são Van Gogh. Nem todos são Van Gogh, não é? E, portanto, eu julgo que um dos aspectos fundamentais passa pela melhoria da qualidade da nossa participação cidadã na vida pública. Ou seja, no maior investimento que nós fazemos como cidadãos na causa pública, na forma como nós ajudamos nos tais espaços de democracia direta, como nos comprometemos com o nosso prédio, com as reuniões de condomínio, do nosso condomínio, de condomínios do nosso prédio, a forma como participamos votando nas eleições, ou aceitando, eventualmente, os que têm paixão para isso e gostam de uma vida mais ativa, participar no processo político. Eu penso que isso é fundamental, porque a verdade é esta, é que nós podemos ter as melhores leis do mundo, mas se o coração dos cidadãos ou dos seus representantes for retorcido e a alma for obscura, os resultados nunca serão positivos. Como o Heraclito escreveu há muitos anos, Heraclito de Éfeso, que era uma cidade da Grande Grécia, do que é hoje a Turquia, um grego de território turco, escreveu uma coisa muito interessante. Dizia ele, um fragmento só, ele escreveu mais, mas só separaram 5 fragmentos, e um fragmento, é o meu preferido, diz o seguinte, diz que a cidade melhor defendida não é aquela que tem as muralhas mais altas, mas aquela que tem cidadãos no coração dos quais brilha a lei. Penso que é uma frase imortal. Com isto termino a minha intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.